tudo bem? Estou aqui depois de algum tempo sem fazer vídeo para vocês sobre o meu primogênito, meu filho Felipe. Um tempo atrás eu trouxe um histórico dele aqui pro canal sobre dislexia. Eu queria contar um pouco sobre que pé que tá esse tratamento. Como é que o Felipe está evoluindo, pedagogicamente falando, né? Talvez trazer algum acalento no coração de outras mães que possam estar vivendo a mesma situação que eu, ou que possam estar investigando alguma possível dislexia do seu filho e, assim como eu, ficando bem triste naquele início, quando a gente toma o baque, que cai uma ficha e fala, opa, meu filho é diferente. Uma das coisas que eu aprendi com o passar dos anos foi não dizer meu filho é normal, ou meu filho tem algum transtorno, ou meu filho tem alguma deficiência. Não uso essa palavra, eu sempre falo meu filho é diferente, porque diferente, graças a Deus, todos nós somos, e dependendo como a gente consegue significar essa diferença na nossa vida, isso acaba sendo até um motivo de orgulho. E o meu filho não tá condenado por essa diferença. E todos os dias eu falo isso pra mim, que o meu filho me orgulha muito, que essa diferença do meu filho traz particularidades que é só dele. E que ele me traz muito orgulho, que ele me traz muita alegria, ele me traz muita felicidade. Então, eu não olho mais para essa diferença como um problema. Muitas mães, como eu, assim que descobrem que não necessariamente o diagnóstico, mas que tem um apontamento de alguma diferença para o teu filho, entra em desespero. Fica, meu Deus, e agora? O que vai ser da vida dele? Será que ele vai conseguir evoluir em determinados aspectos? Será que ele vai conseguir se destacar em determinados aspectos? E dá um medo muito grande. E a pergunta que eu te faço é, e aquele dito normal? A realidade não é normal ou não normal. Aquele menos diferente, aquele que se assemelha aos demais na média de tudo e da forma de construir o seu cognitivo, inclusive. Esse daí, será que essa mãe, ela tem as respostas de o que vai ser do meu filho? Será que vai ser uma pessoa que vai se destacar na sua profissão? Será que vai saber escolher a sua profissão? Será que esse vai saber quais os melhores caminhos a serem trilhados? Quando você pensa dessa forma, você consegue entender que nada, ninguém, absolutamente, nem os dentro da média, dito normais, nem os fora da média, dito excepcionais, têm as respostas. Isso, de certa forma, acalma o nosso coração. Outra coisa que me ajuda muito, aquilo que eu não tenho poder de controlar, eu procuro não deixar ocupar muito espaço dentro da minha cabeça. Eu tento fazer com que aquilo flua, saia e achar dentro do que eu posso controlar quais são as estratégias que eu posso seguir, não me preocupando com o resultado, e sim com o caminho. Eu vou dar um exemplo agora, baseado nos últimos passos que a gente colocou em prática aqui com o Felipe. Nós estamos iniciando um novo processo de tratamento fonoaudiológico com ele. Ele começou com uma nova fono na semana passada, fez uma avaliaçãozinha bem rápida, hoje vai ser o segundo dia dele. Nessa avaliação, boa parte dela foi feita comigo, elas fazem uma anamnese para entender o histórico da criança, e eu contei todo o histórico do Felipe. Uma das coisas que eu percebi a fono querendo colocar para mim no final dessa sessão foi um prazo para ela conseguir algum resultado com esse tratamento. Nessa hora, eu falei pra ela assim, não precisa me falar em prazos, eu não quero prazos. O meu filho, além da dislexia, ele ainda tem dificuldade de falar o R. Se ele tiver que falar rato, ele fala, mas se ele tiver que falar feira, ele tem dificuldade, sabe? Não sai um L, mas não sai um R. Tá meio bagunçado ainda. Não consigo imitar como ele fala exatamente, porque não é feilar, mas é um R que não tá ainda com o tônus, que agora eu conheço até as palavras, da língua como precisa ser. Tem que treinar mais esse tônus muscular da língua para que ela bata mais rápido
no céu da boca e saia urá. Ela foi tentar me dar um prazo. Não quero prazo. O que eu quero é ver uma evolução no tratamento do meu filho. Preciso ver ele evoluindo na consciência fonológica dele. E você, mãe, se você estiver fazendo uma investigação de dislexia ou se você tiver um diagnóstico de dislexia comprovado já, você sabe do que eu tô falando. Essa briga é meio que longa, quiçá eterna, infelizmente. E eu falei isso pra ela, eu falei que eu não precisava de prazos. Eu precisava ver o Felipe continuar evoluindo, continuar pegando aqui e ali o que é uma rima. Esses dias eu falei assim, Amora, vai pra fora. Tava falando com ela. Eu tava falando com a nossa cachorrinha, eu fiz, Amora, vai pra fora. Aí eu virei pro meu filho e fiz assim, viu? Aí ele, o quê? Aí eu falei assim, rimou. Aí ele, aí eu falei, você não pegou a rima? Aí ele fez, não, aonde? É o Amora, fora. Aí ele... Então ainda não identifica algumas coisas que pra gente é muito óbvio, sabe? E isso me chama a atenção, porque se você tá no meu vídeo pela primeira vez, eu posso não ter falado pra você, mas o Felipe é uma criança muito inteligente, e aí você fala, como assim? Tudo isso faz parte do pacote, né, dislexia, e eu aprendo a lidar todos os dias. Agora ele tá no 6º ano, Fundamental 2, e cada vez mais trabalhando escrita, texto, redação, cobranças, né, provas, e ele vai lidar pela frente com bastante pedras no caminho dele com relação ao português. A gente que não tem dislexia sabe o quanto vai ficando difícil a língua portuguesa com o passar dos anos da nossa vida escolar. Aí você imagina assim, o aumento da nossa dificuldade com um transtorno real. É bem complicado. Cada vez mais eu tenho que dar ferramentas para o meu filho conseguir lidar com tudo isso. Um desafio muito grande para uma mãe que tem um filho com algum tipo de transtorno. E aí eu vou até abrir aqui para você. Aí você vai falar, mas Milena, eu queria tanto comentar e o seu vídeo não fica habilitado para comentários. Eu acho isso um saco também, porque eu amo interagir com vocês. Então, se você quiser comentar, aqui na descrição ficam todas as minhas redes sociais. Comenta comigo lá no Instagram, porque lá ninguém me bloqueia comentários. Aqui eles acham que meu canal tem a ver com infantil e aí não me deixa ter os comentários habilitados. Mas se você vive isso também no seu dia a dia de dislexia ou de qualquer outro tipo de transtorno que o seu filho possa ter, eu faço meu filho a vida inteira correr atrás do rabo, ou eu dou para ele um suporte nessa dificuldade que ele vai ter, que provavelmente vai ser eterna. E para você entender melhor, é como uma criança que precisa de um óculos para enxergar melhor. Ela vai enxergar melhor com aquele aparelho? Vai, mas a vida inteira ela vai ter dificuldade de enxergar. A mesma coisa, o meu filho a vida inteira vai ter dificuldade com leitura e escrita. Ele vai ter ferramentas que vão auxiliar, talvez trazer uma melhora, talvez ele aprenda a lidar, aonde eu caço as coisas para me ajudar a fazer esse texto sem erro. Às vezes eu posso usar palavras que eu já tenho conhecimento e trabalhado de muitos anos, e ok com isso também, entendeu? Tudo faz parte de um esforço que foi proporcionado no decorrer da vida deles, mas a questão toda é, você passa a vida dando suporte para a dificuldade ou você busca acelerar aquilo que são as habilidades? Por que eu te falo? Porque o tempo da criança, ele é um só. Quanto mais você põe tarefas, atividades profissionais para ajudá-lo, menos você tá deixando tempo para estimular as habilidades reais. Aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem prazer de fazer. O Felipe ama lógica matemática, o Felipe ama uma robótica, o Felipe ama construir, o Felipe ama pensar logicamente. O tempo que eu ponho ele para correr atrás da dificuldade dele com o português, eu deixo de estimular essa habilidade dele. E isso para mim é o maior desafio. Então nós estamos pensando assim, ele voltou para fono, ele vai fazer porque para ele é importante, mas eu tô cogitando aqui, eu coloco ele na psicopedagoga, então são 2 profissionais na semana,
São mais 2 horas da semana dele que eu tiro de botar ele, por exemplo, num curso de robótica que ele amava até o ano passado, que ele estava fazendo. Vocês percebem a dificuldade de ser pais de crianças excepcionais? Você passa o dia com essa criança trabalhando a dificuldade dela e cadê o estímulo das habilidades? Cadê o estímulo daquilo que ele gosta de fazer? O tempo e o dinheiro, né? Eu brinco que o bolso é um só também. Então, conforme eu tiro do bolso para entregar para esses profissionais, eu tenho menos para tirar do bolso para trabalhar aquilo que ele gosta, aquilo que dá prazer, aquilo que ele quer aprender mais, aquilo que ele quer saber, que ele tem sede de aprender. Entende? É bem desafiador, enquanto pai e mãe, pensar aonde eu deposito o tempo do meu filho. É tudo para pensar. E era tudo que eu queria trazer para vocês do que tá acontecendo aqui nos últimos tempos com relação ao tratamento do Felipe. Assim que eu tiver mais novidades, mais notícias, eu venho postar para vocês. Pode ser muito difícil descobrir tudo isso, mas quando você tem o diagnóstico, o laudo e a resposta, fica muito mais tranquilo entender tudo o que está acontecendo. A gente consegue processar melhor as informações e a gente consegue falar, poxa, vamos lá, o que eu preciso fazer? Sem conhecer o que de fato está acontecendo, eu não consigo tomar providências. Então é sempre melhor saber o que está acontecendo com os nossos filhos, por mais que a gente negue no começo. Fala, não, filho, não tem nada de errado, tá tudo certo. É como um processo de luto. E eu já falei sobre isso aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar linkado os vídeos aqui pra você sobre todo esse processo de dislexia, descoberta da dislexia do meu filho. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.